Foco total agora é no Red Bull Bragantino, nosso adversário do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E a equipe de Bragança Paulista vive um momento delicado dentro da competição, brigando contra o rebaixamento. A gente vai trazer esse panorama através da opinião e, evidentemente, dos destaques dados pela galera da 102 FM lá de Bragança Paulista. Além disso, iremos falar sobre preocupações para o Bahia. Biel ainda em processo de recuperação da sua lesão e Santiago Arias convocado para a seleção colombiana. Era para ser uma ótima notícia, para o jogador realmente é, e a gente torce para ele, mas pode desfalcar o Bahia. A gente vai trazer esse panorama para você poder entender. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Vamos começar trazendo o panorama do Red Bull Bragantino, que jogou no mesmo dia do Bahia pela Copa do Brasil, só que o Bragantino atuou pelo Campeonato Brasileiro partida atrasada contra a equipe do Criciúma. E o Bragantino perdeu lá em Criciúma por 1-0. E depois dessa derrota, assumiu de uma vez por todas a briga contra o rebaixamento. Isso, inclusive, é destacado ao longo da jornada da galera da 102 FM lá de Bragança Paulista, do meu querido amigo Diego Pérez. Ele, Diego Pérez e outros colegas falaram um pouco sobre o rendimento do Bragantino, trazendo um panorama que é importante para o torcedor tricolor poder entender. Tássio, Vinícius não, Vitor Hugo e também Diego Pérez, e você que está nos ouvindo. Eu fico com a seguinte impressão, e eu quero que vocês falem, principalmente o nosso comentarista. Ainda mais agora, tendo ouvido o Pedro Caixinha, que o time não consegue reagir mais à postura do técnico, ao que ele exige, ao que ele pede, ao que ele prega. E agora vem esse termo medo cênico, né? Que nada mais é, trocando em miúdos, um bloqueio mental que pega a parte emocional, segundo o técnico, né? E aí, do ponto de vista de conduta, você tem os erros individuais, você tem as falhas, você tem o desempenho de cada um e também do coletivo, mas ouvindo o técnico falar de que repetidamente o time precisa levar um gol para tentar sair para o jogo, enfim, que não consegue reagir, é mais preocupante ainda ou não? Sim, realmente isso demonstra que os jogadores têm insegurança, né? E insegurança é tudo o que não pode acontecer num momento como esse, momento de queda, né? Que a equipe é uma das piores aí do segundo turno, só não é pior que o Cuiabá, e os jogadores entram jogo a jogo com essa insegurança e buscam a reação de uma maneira desordenada, né? Mas, assim, também não vejo que seja uma reação que o time acordou, que levou tanto perigo ao adversário. Não é bem nesse sentido também, como o técnico Pedro Caixinha coloca, né, que o time precisa tomar o gol para reagir. Ele gosta da proatividade, isso é importante ele frisar nesse sentido, gosta da proatividade, não da reação, mas na verdade o time acaba não reagindo de uma maneira eficaz, né? Vai de uma maneira desordenada. Só que é o seguinte, tem a questão do adversário. Se o adversário faz um gol, ainda mais quando tem as suas limitações, como é o caso do Criciúma, ele também não vai sair tanto para o jogo, não vai apertar tanto. Então o adversário acaba dando mais espaço também. Agora, isso não significa que o time do Bragantino está reagindo, significa que está tendo mais espaço, mas em verdade, na maior parte desse espaço que tem, não sabe o que faz com a bola. Vitor e Diego, querem acrescentar alguma coisa antes de partirmos para o encerramento? Olha, eu tô com o Tarso e também com você, né, Sabela? Passa a impressão de que o Bragantino perdeu a força, né? A força de conseguir impor o jogo. Eu acho que o que o Caixinha disse do medo cênico entra muito nesse aspecto também, né? De que os jogadores não estão conseguindo jogar, porque é como você disse, é basicamente o mesmo time do ano passado, é o mesmo técnico, é a mesma comissão, né? E a qualidade, o rendimento caiu muito. Então, algo precisa ser feito. Alguma mudança, como disse o Tarso, precisa ser feita. Seja ela de postura, seja ela técnica, de comando,
porque parece que o Bragantino não tem força para armar o jogo, para defender, para ganhar pelo menos ali na atitude, né? Tá complicada a coisa. Agora, como é que pode ter problema psicológico, medo cênico, ou, vamos falar português, claro, amarelar, né? Um time que tem toda a estrutura de treinamento, melhor CT de todas as Américas, como disse o próprio técnico Pedro Caixinha, né, falando de futebol, comparando até com os Estados Unidos, não há nada melhor do que o Bragantino tem hoje, de estrutura de treinamento. Esse time tem salários em dia, e salários altos, né? Bons salários para os jogadores, toda a estrutura, um bom estádio, condição de trabalho, não tem uma torcida, graças a Deus, né? Porque a gente repudia esse tipo de coisa, evidentemente, que vai dar paulada em jogador, que joga pedrada contra ônibus, que invade o clube, que vai cobrar dirigente, e dentro de campo, né, o time entra totalmente apático. Como é que pode ter problema psicológico? Isso a gente já discutiu outras vezes, né? Insegurança, qualquer coisa que seja, né, que possa afetar o rendimento dentro de campo. Cadê a confiança, né? Cadê aquele time que o ano passado conseguiu chegar perto da liderança, jogadores aí que já tiveram destaque, e agora é um time totalmente retraído, apático, medroso, como assumiu o próprio treinador. E também parece não haver uma direção com um pulso forte à frente, né? Porque o Diego Serri também precisa dar uma resposta para a carreira dele. O último trabalho dele, antes de chegar ao Red Bull Bragantino, foi de rebaixamento no Grêmio, em 2021. E ele chegou ano passado para substituir o Thiago Escuro, e aí acabou até tendo uma função mais reduzida, né? Porque o Thiago Escuro era uma liderança maior, né, diante do projeto, era o presidente administrativo, né, da equipe, executivo, e aí houve uma divisão, né, parte administrativa. Enfim, rapaziada, situação complicada do Bragantino, o resumo da ópera é esse, inclusive o próprio Diego Serri, como vocês viram aí sendo questionado. Bragantino, que até um dia desse estava brigando por uma vaga na pré-Libertadores, despencou. Tem a segunda pior campanha do segundo turno, atrás apenas do Cuiabá, e está na 15ª posição, com 27 pontos. A gente vê ali que o primeiro time dentro da zona é o Vitória da Bahia, né? Nossa querida Vitória da Bahia. Tem um jogo a menos, o Bragantino é bem verdade, mas enfim, o Bragantino está ali a poucos pontos da zona, então está atento, preocupado, olhando também para isso. Vai pressionado para o jogo contra a gente, contra o Bahia. Provavelmente contavam com essa partida, esse confronto direto contra o Criciúma, que era um jogo pendente, né, para poder fazer uma pontuação a mais, e agora vive um momento delicado. Pô, Barbaço, mas eu acho que isso é mais motivo do Bahia se preocupar, porque o Bahia gosta de levantar defunto e tudo mais. Realmente isso daí faz com que a gente fique um pouco temeroso, né? Mas o Bahia vem de uma sequência positiva, o Bahia se reencontrou no campeonato, né? Apesar de ter perdido para o Flamengo, fez um bom jogo, empatou com o Botafogo, mas fez um bom jogo, exigiu muito do goleiro adversário, se empregava o ritmo que vem empregando, inclusive, fora de casa, e com um gramado favorável para si, o Bahia pode desenvolver bem o jogo. Vou falar a mesma coisa que eu falei antes do jogo contra o Grêmio, que estava com o time desfalcado por conta da Libertadores e tudo mais, mesmo sendo lá em Caxias do Sul. Gramado é bom para o Bahia, o adversário está com as suas fragilidades, o Bahia tem que jogar o jogo dele e aproveitar dessas fragilidades, não dá para ter pena. E a mesma coisa que eu falo contra o Bragantino, o Bahia tem que ir para cima e tem que buscar o seu lugar ao sol. Vamos falar agora sobre o Bahia. Para esse jogo, ao que tudo indica, Santiago Arias não deve preocupar, deve ir normalmente para o jogo. Na semana que vem ele se desloca para poder treinar com a seleção colombiana, né? A seleção colombiana vai jogar no dia 6 e no dia 10, data FIFA, tá, gente? Santiago Arias não é um titular absoluto, quem joga na sua posição é Munhoz, apesar dele ter atuado ali na final da Copa América e muito bem, por sinal, contra a seleção da Argentina. Munhoz é meio que inquestionável no setor, porque é um dos melhores laterais direitos aí dentre os jogadores da América Latina, né? E com isso ele segue todo o cronograma normalmente, mas pode ser que não jogue no dia 10, e isso pode ser bom para o Bahia, porque o jogo do Bahia contra o Flamengo de volta é no dia 12, e esse jogo do dia 10 é em Barranquilla. E aí no dia 11, caso ele não jogue, ele já se desloca e já deve se apresentar a concentração para poder jogar no dia 12, o Bahia deve fazer todos os esforços para isso. O que é que preocupa caso ele não consiga ter condições de jogo? É que Gilberto ainda não está totalmente recuperado, né, gente?
A gente tem ali o Rezende, que já está sendo relacionado, Ademir, que já está sendo relacionado, e Gilberto ainda não está totalmente recuperado, assim como o Biel. É importante a gente trazer esse panorama sobre o Biel, tá? Porque hoje teve atividade, hoje teve treinamento, né? E aí o clube disse o seguinte, ó, o atacante Biel deu continuidade ao processo de recuperação, enquanto Nico Acevedo trabalhou na academia. E aí sobre Gilberto, que a gente estava comentando, o lateral direito treinou uma parte com o grupo e depois fez mais uma atividade física e técnica especial. Então, assim, ele está indo ainda para uma fase de transição e como Gilberto está mais tempo fora do que Biel, vai demandar um pouco mais para que o atleta retorne. A gente fica na torcida para que até o dia 12 ele esteja à disposição. Inclusive, no jogo lá do primeiro turno, ele jogou de lateral direito, jogou como titular, porque a Arias estava na seleção na Copa América, e ele jogou muito bem, inclusive, Gilberto, né? Então, seria importante tê-lo à disposição caso o Arias não jogue, mas isso daí é incerto ainda, tá? A informação que preocupa mais é sobre esse não retorno de Biel, já que ele não treinou com o grupo hoje. E algo que indica que não vai treinar amanhã, e mesmo que treine amanhã, muito provavelmente ele não deve ser relacionado para o jogo contra o Bragantino, e aí só deve voltar contra o Flamengo. Aí sim, contra o Flamengo, Biel com certeza deve estar à disposição. Tá bom, gente? É isso, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, com uma apanhada importante para você, torcedor, ficar situado. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste.